Fala pessoal, tudo certo com vocês? Nessa aula aqui a gente vai estar vendo sobre o conceito de herança e polimorfismo. Para a gente entender o conceito de herança, vamos pensar aí no mundo real, onde a gente tem aí, por exemplo, um casal, eles vão lá e têm um filho, eles podem ter aí um, dois, quantos filhos eles quiserem. Cada filho vai ser assim de um jeito e vai ter características diferentes. Às vezes podem ter algumas características iguais, às vezes alguma marca de nascença que ou o pai ou a mãe tem no corpo, pode ter, a criança pode acabar tendo, a cor do olho vai ser, por exemplo, do pai, o cabelo pode ser a cor do cabelo da mãe, o tipo de a tonalidade da pele, o tipo de pele, coisas assim em relação à genética, como por exemplo, eh, às vezes a gente vê pessoas aí que ficam doentes aí com mais que é mais difícil elas ficarem doentes, essa característica o filho pode acabar herdando de um dos dois, ou fica doente com mais facilidade e herda também de um dos dois, enfim. São comportamentos e características que foram passados de um pai para um filho, ou de um pai, da mãe, para seus filhos. Agora, pensando no conceito aqui de programação, vamos montar um exemplo aqui para gente, esse conceito ficar consolidado aqui pra gente. Vamos definir aqui uma classe, ó, criar uma classe, a gente vem aqui e vamos chamar essa classe nossa de colaborador ou empregado, employee. E aqui na nossa classe a gente vai criar nossas propriedades, até aqui sem nenhuma novidade, né? String code, private string name, private string address, private int age. Temos aqui nossas propriedades com acesso privado, como a gente já vinha conversando aí, já seguindo as boas práticas de encapsulamento. Seta aqui criando nossos getsets, selecionando nossas propriedades. Só vou tirar esse final aqui que veremos mais pra frente, só para não ficar o final aqui aleatório, sem vocês entenderem. E tá aqui, temos uma classe, temos aí um colaborador. Agora vamos supor que a gente queira definir um tipo de colaborador, no caso um gerente. A gente vem aqui, ó, vamos lá, a gente dá uma nova classe e criamos aqui o nosso manager, nosso gerente. Nosso gerente ele pode ter aí, no caso, vamos pensar em login, private string password, no caso são aí, por exemplo, acesso de algum sistema interno da empresa, uma intranet, aqui é private double commission, comissão do gerente. Falando nisso, a gente pode definir mais uma propriedade aqui, ó, private double salary. E vamos criar o getSet dela aqui, e isso aqui vai ser interessante pra gente, ó. GetSet salário, beleza. E aqui o nosso manager vai ter essas características aqui dele, e o certo seria ele ter essas outras características que veio aqui do nosso colaborador, né? Porque, afinal, o gerente ele é um empregado, um colaborador. A gente poderia vir aqui, copiar essas propriedades e jogar aqui. Só que se a gente viesse aqui depois e criasse, por exemplo, um salesman, um vendedor, a gente vem aqui e define a private double uh, percent, percent, percent per sold, uma porcentagem que ele ganha em cima das vendas dele, por exemplo, vem aqui, define um get set, beleza. A gente teria que ter aquelas propriedades também. Tá, a gente já começaria a ter muita duplicidade de código, copiaria para cá. Só que para evitar essa duplicidade de código, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um recurso muito interessante do Java e de muitas outras linguagens, que é você vir aqui, ó, e marcar aqui na sua manager, colocar aqui a palavrinha reservada extends, definindo que ela vai estender uma classe. No caso, a nossa classe de colaborador. Dessa forma, o que a gente consegue fazer aqui, ó? A gente vem aqui, ó, no caso, a gente tem aqui nosso colaborador. Opa, depois a gente volta a esse conceito aqui. Acabou a ideia me fazendo ter spoilers, mas não tem problema. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui nossa classe. Mas também a gente pode vir aqui, ó. Vamos criar o nosso gerente. O gerente a gente ainda não definiu, né? Não, foi o gerente que a gente marcou, né? Que a gente colocou a herança. Mas foi bom lembrar também que a gente já vem aqui no nosso vendedor e já dá o extend dele aqui, ó. Beleza. Aí o que acontece? Aqui, ó, se a gente for aqui no nosso gerente, a gente tem aqui acesso tanto às propriedades nome, idade, salário, código, endereço, que são propriedades aqui do colaborador, como também a gente tem acesso aqui às nossas propriedades de credenciais de acesso e comissão na nossa classe. Isso porque a gente está herdando as coisas, estamos recebendo. Seria como se o Java inferisse aqui pra gente. É uma técnica que a gente usa para economizar código, no caso, a herança. E, tipo, ele realmente tem essas propriedades, mas elas não estão de fato nele, mas ele é uma extensão daquela classe. No caso, a gente tem ali o colaborador, que é o employee, ele tem aí as características dele, ele é a super classe da hierarquia, ou classe pai, como vocês preferirem. E a gente tem o manager e o salesman, que eles são subclasses ou classes filhas, que a gente tem aí na nossa hierarquia de herança. Beleza? Então, assim, a gente viu aqui um recurso aqui bem interessante. Ó, se a gente vier aqui, ó, por exemplo, manager. Vamos dar o nome, vamos setar duas propriedades nele. Uma seria a propriedade que ele herdou, e vamos setar aqui, ó, um set login, João, manager.set password, um gerente consciente de segurança da informação, vem aqui, vai colocar uma senha super segura para ele, ó. E agora a gente vem aqui imprimir o nosso gerente, ó, manager.getName,
vem aqui, ó, get login, get, cadê o nosso password? Password. E se a gente for dar o nosso código, tá aqui, ó, João, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funciona normalmente. Isso é o comportamento que a gente tem que definir uma herança. Agora, vamos falar um pouquinho de polimorfismo. O que que é o polimorfismo? O polimorfismo é a capacidade que a gente tem de ter um objeto podendo se comportar como outros tipos de, como outros objetos que sejam ligados em uma hierarquia. Por exemplo, vamos imaginar que você tem aí uma casa, e a casa, e o dono da casa, ela queira 3 cachorros. Aí vai lá, ó, vamos lá, arrumam 3 cachorros ali, você tem lá um poodle, um pitbull e um pincher. São cachorros. No caso, a gente meio que o dono da casa queria os cachorros, e aí a gente foi lá e entregou uma coisa mais específica para ele. No caso, vamos lá, todos têm as mesmas características, só que são raças diferentes, mas não deixam de ser cachorros, que não deixam de ser um animal, um cachorro. Aqui, talvez não tenha ficado bom o exemplo no sentido de pro mundo real. Vamos ver se a gente consegue pensar em alguma outra coisa. Ah, sim, bom exemplo que eu acabei de pensar. Pensa assim, quando você vai numa loja para fazer uma compra. Aí você vai lá e a pessoa tá com a maquininha de cartão, você passa lá o seu cartão e a pessoa pergunta para você, crédito ou débito? Daí você vai lá, escolhe a sua opção, só que quando você vai, tanto se você escolher a opção crédito quanto vai escolher a opção débito, você vai lá e consegue colocar o seu cartão na mesma máquina. Por quê? A máquina está preparada para aceitar o cartão. Não importa se ele é crédito ou se ele é débito. Pensa na máquina como se fosse um método recebendo o seu meio de pagamento, que é o cartão. E aí ela vai ter a lógica dela no sentido de cobrar por crédito ou por débito. E a gente pode ter esse mesmo comportamento aqui. No caso, a gente pode vir aqui, ó, e definir o nosso gerente como um colaborador. A gente pode definir dessa forma. Deixa eu só voltar aqui, ó, só para poder mostrar uma curiosidade, que no caso aqui a gente já não tem o acesso para o nosso manager como as propriedades específicas dele. Vamos ver aqui no debug do Java o que, que acontece? Ah, sim, vamos comentar primeiro. Esse primeiro momento vai ser só para estar mostrando o que, que acontece em tempo de execução no nosso código, para a gente ter um entendimento, que olha só, a gente tem aqui o nosso, vamos dar aqui, o nosso manager. Aí perceba aqui, a gente definiu que o nosso manager, ele é um employee, no caso, um colaborador. Só que a gente setou para ele o que ele é um gerente. Isso aqui é permitido porque o gerente, ele é um colaborador. Então, você foi e conseguiu jogar um tipo mais específico dentro de um tipo mais genérico. Você consegue fazer isso. Só que aqui o seu código ele vai tratar essa sua variável do tipo mais genérico. A gente vai ver aí mais para frente, aí, talvez na próxima aula, porque eu vou explicar alguns outros conceitos aqui sobre essa questão de como lidar aí, algumas opções de como você lidar com polimorfismo. Agora, se a gente viesse aqui, por exemplo, ó, olha só, a gente vem aqui dar o nosso manager. Aqui ele já está tratando o nosso manager como um manager de fato. Ele é do tipo manager. A gente teria acesso aqui às coisas de login. Ó. Vamos mostrar aqui no debug, ó, vamos lá. Manager.get, vamos dar aqui um get login. Ele provavelmente vai dar nulo, porque a gente não citou esses valores, ó, tá nulo. Mas se a gente fizesse aqui, por exemplo, viesse aqui no nosso manager, nome F8, manager.get login, no caso aqui até ele já deu uma dica aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente vai estar vendo depois, mas basicamente é uma forma que a gente tem de acessar essas propriedades, que é fazendo uma conversão do nosso valor, da nossa question, do nosso tipo mais genérico para um tipo mais específico. Sem isso, a gente não conseguiria. Olha só, ele está até dando erro. Se a gente tentasse executar aqui, ele está acusando erro. Ele não está permitindo, porque ele sabe que vai dar erro. Ele está dando aqui, ó, que ele não pode resolver o login do colaborador, porque o colaborador em si não tem login. Quem tem login é o gerente. Isso é polimorfismo. É a capacidade de um objeto, no caso, você tem um objeto de um tipo, só que dentro dele você pode ter aí vários tipos. Como, por exemplo, você definiu aí um colaborador, só que esse colaborador ele é o quê? Ele é um gerente? Ele é um vendedor? Por código é indiferente. Para ele, o que importa é que você passou para ele um colaborador e ele vai tratar aquela variável como um colaborador. Agora, vamos ver aqui, ó, mais um pouquinho, no sentido aqui de entender algumas restrições que a gente pode definir na nossa hierarquia. Agora que a gente definiu aqui algumas implementações, a gente não quer permitir isso aqui, ó, que o nosso colaborador seja distanciado diretamente. A gente quer usar as implementações, a gente quer restringir isso aqui. Uma forma da gente restringir a instância de uma classe é definir ela como abstrata. Além de definir ela como abstrata, ó, ele já não permite fazer isso aqui, porque ela não pode ter instância. Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada. Mas nada impede da gente ter uma variável do tipo dela, que é o que a gente tem aqui. A gente tem um gerente que é do tipo colaborador. Isso é perfeitamente possível porque a gente definiu uma hierarquia. Mas a gente não poderia fazer, por exemplo, ó, um gerente do tipo string. Não faz sentido, eles não têm uma relação direta de herança. Mas isso aqui é perfeitamente possível. Beleza? Daí agora, ó, a gente tem aqui, manteve a nossa hierarquia, tudo certinho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que veio aí uma pessoa e resolveu dar uma futricada no nosso código. Ela criou um client, e esse client vai ter aí, vamos lá, um private string, um document. Vamos definir um getSet, só para a gente ter uma classe mais ou menos aqui
com algumas propriedades, a gente vem aqui e define que esse client ele vai estender salesman. Não faz sentido pra gente, só que ele permite, porque o Java não entende da nossa regra de negócio. Ele vai entender do que ele consegue fazer. Você consegue vir aqui e definir uma hierarquia. No caso, você cria uma hierarquia abaixo aqui, você tem a hierarquia da classe Py, você tem aqui uma subclasse, que também é uma classe Py, e aqui a classe mais baixa dessa hierarquia. Perfeitamente possível, mas não faz sentido pra gente, né? Porque é um client. Um client não faz sentido o cliente ele ser um vendedor. E uma forma de você restringir coisas assim é você vir aqui, por exemplo, e definir a sua classe como final. Aí, você está informando que ninguém mais pode estender essa sua classe. Quando você define ela como final, você está falando, não, eu não quero que ninguém estenda a minha classe. Essa classe aqui vai ser a última da minha hierarquia e eu não quero permitir a extensão dela. Aí você inibiu ela de vir aqui e fazer essa herança. Beleza? É só para demonstrar isso que eu coloquei, mas eu vou tirar isso aqui. Provavelmente a gente vai voltar essa configuração aqui nos próximos instantes, mas foi só para mostrar. Agora vamos imaginar o seguinte, essa mesma pessoa que resolveu zoar o nosso sistema, ela veio aqui e definiu que o cliente é um colaborador. A gente não quer permitir isso, mas ele liberou porque a herança está tudo certo. Então, temos uma inconsistência aqui. A gente tem um cliente que ele é um colaborador. Se a gente definir aqui a nossa classe abstrata, primeiro que se a gente tentar definir ela como file, a gente tem que tirar o nosso abstrato dela. A gente não quer isso, a gente quer bloquear o nosso código de ter instâncias dessa classe. Então a gente tem que deixar ela como abstrata, mas a gente não quer permitir que o cliente herde dela. Não daria para colocar file, senão a gente perderia a nossa relação de herança com o vendedor, o vendedor esse aqui, e o nosso gerente. Então, existe um outro recurso que a gente pode usar que se chama sealed. Sealed, que no caso é uma classe selada. O que é isso? Ela era um pouco diferente do Final, que o Final não permite que a gente determine, que a gente não coloque filhos para ele. Com Sealed, a gente define aqui que uma classe, ela, no caso, ela vai ter algumas regras para poder permitir subclasses, que é justamente fazendo isso aqui, ó, que ele até está usando um erro aqui, olha só. Sealed class permit clause must contain all subclasses. Tá falando que a gente tem que colocar essa permits clause na nossa classe. Então a gente vem aqui, ó, permits. Tá, eu quero permitir o quê? Eu quero permitir que o meu manager e o meu salesman possam herdar. Tá, só que tá dando erro ainda, né? Agora que o nosso cliente não vai poder mais herdar, a gente até tira isso aqui. Acabou aqui a zoeira aqui da pessoa que usou o nosso código. Só que a gente ainda tá com um problema. O que ele tá falando pra gente, ó? Todas as classes, todas as sealed class, subclasses must either be final sealed ou non sealed. A gente tem que definir as nossas classes abaixo da hierarquia da classe selada ou como uma classe sealed, que no caso seria a gente colocar um permits aqui para nossa classe, para ela permitir heranças abaixo dela, ou a gente pode definir ela como final, ou a gente pode vir aqui e dar um não selada. E a gente resolve o nosso problema que a gente estava tendo aqui na nossa inconsistência. E agora a gente tem aqui, ó, uma classe abstrata selada e as suas classes da hierarquia, e o client aqui foi chutado para fora porque não faz sentido ele estar nessa hierarquia. E faz sentido colocar ele talvez uma outra hierarquia, ou talvez ele ser uma superclasse de uma hierarquia, e vai de acordo com a sua regra de negócio. Vamos tirar ele daqui, ó. A gente removeu. Bom, pessoal, nesse primeiro instante aqui, eu acho que tá bom de conteúdo para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai parar ela por aqui, mas já deu para vocês verem algumas configurações interessantes referente à herança, a gente viu o conceito de polimorfismo. Agora, na próxima aula, a gente vai continuar vendo essa questão aí de herança, de polimorfismo, só que a gente vai ver algumas coisas mais práticas do código, algumas técnicas que a gente pode usar até para poder conseguir, a partir dessa classe aqui, fazer o acesso às propriedades dela, que são, no caso, que não são da classe, da superclasse, mas sim da classe concreta, que é a implementação dessa classe. No caso, bom termo que eu lembrei, no caso, quando a classe ela não é abstrata, a gente tem uma classe concreta. A classe concreta é uma que pode ser implementada. A abstrata não pode ser implementada. No caso, a gente tem aqui uma superclasse abstrata, que não pode ter implementações, e aqui a gente tem uma subclasse concreta que permite ser instanciada. A gente pode instanciar ela. Enfim, vamos ver um pouquinho mais aí na próxima aula sobre essa questão de herança, entender essa ferramenta poderosa que ajuda a gente para economizar códigos, ajuda a gente em muitas soluções de problemas aí do nosso dia a dia. Até a próxima aula. Valeu! Opa, pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui com o nosso código da última aula, onde a gente estava vendo aí umas questões aí sobre... A gente viu aí como a gente pode definir uma classe aqui, no caso, uma herança, a gente definiu uma classe abstrata, a gente viu aqui que ela não pode ser instanciada quando ela está como abstrata, a gente viu aqui essa cláusula sealed também, que a gente usa para delimitar as classes que vão poder dar dela usando permits. A gente viu que classes que estão na cadeia de herança de uma classe, no caso, marcada como sealed, elas têm que ser não seladas, ou selada, ou então ela tem que ser fine, ou seja, não pode ter nenhuma classe herdando dela. Vamos deixar com no sealed aqui para a gente poder retomar o nosso código. A gente vai agora, vamos resolver agora alguns problemas que a gente tem aqui. Ó. O primeiro problema que a gente está vendo aqui é a questão de chamar esses métodos que, no caso,
a gente instanciou aqui um manager usando o employee. Só que o que acontece? Aqui a gente reservou o espaço de memória para employee, o nosso colaborador. E a gente vai ver aqui, ele entende como colaborador, então ele tem acesso às coisas do nosso colaborador. Porém, as propriedades que a gente definiu aqui no nosso manager, a gente não consegue acessar, a menos que a gente faça isso aqui. Aí a gente tem acesso. Mas a nossa ideia é trabalhar de uma forma genérica aqui. Vamos então ver aqui como que a gente pode estar resolvendo essa questão? Vamos lá. Eu vou criar um método separado aqui para a gente poder estar resolvendo. Ó. Public de não, static void print employee. Beleza? Aqui ele vai imprimir o nosso colaborador. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. E a gente quer definir, a gente quer pegar, passar como parâmetro aqui nosso colaborador. Beleza, a gente passa ele como parâmetro. Vamos tirar as propriedades aqui dele, ó, do nosso manager, colocar aqui. A gente vai deixar. Bom, acho que dá pra gente passar tudo, inclusive. Vamos deixar aqui, ó, tudo. Acho. Só pra gente jogar num método só e deixar as chamadas aqui. Só pra gente, de repente, estar se acostumando com essa questão aí de criar métodos pra gente estar trabalhando com eles, beleza? Então a gente, obviamente, tem que vir aqui, ó, no nosso manager e marcar ele e colocar o nome da variável correto, beleza? Aí, a gente pode vir aqui e a gente faz o seguinte. Acho que é melhor, pensando melhor, eu acho. Vamos deixar eles todos aqui. Não, vamos deixar aqui, porque senão a gente não vai conseguir fazer alguns reaproveitamentos de código, né? E aí, decisão do professor, né? Mas a gente se acerta. A gente pode colocar, inclusive, aqui o nosso new manager, em vez de a gente criar aqui, ó. Vamos já passar o new direto, new manager, e aqui o new salesman. Beleza? E o que a gente pode fazer? Uma solução para a gente resolver esse nosso problema seria fazer uma conversão, fazer um cast do nosso tipo para um outro tipo. Para isso, a gente faz isso aqui, ó. A gente vem aqui, temos o nosso manager. Aqui a gente não precisa fazer o nosso cast, porque é uma propriedade já do colaborador. Então, até acabei fazendo de bobeira aqui. A gente vem aqui, ó, e remove. O login, não. O login tem que ter, é o name que a gente tem que tirar. Vem aqui, remove, vamos jogar o nosso name aqui para cima. Beleza. E para a gente poder separar o que a gente imprimiu, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, system.out.println, vem aqui, ó, employee. A gente tem esse método aqui, ó, getClass. A gente vai dar um getClass aqui para poder separar as nossas classes. Dessa forma que a gente fazendo o cast, aparentemente nosso código está funcionando, vai funcionar para o manager. Mas quando a gente rodar, a gente vai ver um outro problema aqui. Resolvemos um problema, mas ganhamos outro. E olha só, ele imprimiu aqui nosso manager, só que ele está com um printf aqui, pode jogar um println, vamos imprimir de novo, para a gente não ficar com essa... Ó, no caso aqui, ele imprimiu aqui o nosso class manager. Será que a gente tem aqui um get... Só pra gente ver como é que não imprimir um nomezinho mais bonito pra nossa... Ó, que esse método aqui, ó, get canonical name, ele vai pegar o nome da nossa classe. Só pra gente poder separar, vamos até fazer o seguinte aqui, acho que dá pra gente usar o nosso printf. A gente vem aqui, ó, vamos dar um /n, uma vírgula pra separar. A gente tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, porcentagem S aqui. E acho que agora vai ficar bom pra gente. Ó, vamos ver. Beleza. A gente deu um /n. Que não foi o /n, que é a outra barra. Agora sim, ó. A gente pode até vir aqui, ó. System.out.println. A gente pode copiar isso aqui, ó. Só pra gente criar, ficar mais bem formatadinho o nosso código. A gente sabe onde começa um e termina o outro. Olha só. E aqui, vamos agora focar no nosso erro. Ele está falando que a classe salesman não pode ser convertida no manager, obviamente, porque apesar delas estarem na mesma cadeia de herança, eu só posso converter ele para um tipo mais... Eu só posso vir aqui, ó, fazer a conversão desse tipo para um tipo mais específico. Mas eu fazer a conversão desse tipo aqui para um outro tipo que não tem nenhuma ligação com ele, não dá. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que ter uma verificação aqui no nosso código, certo? A gente poderia ter um método separado, onde a gente poderia colocar aqui, em vez do colaborador, colocar um para manager e outro para salesman. Mas a minha intenção é mostrar para vocês como que a gente pode tratar esse código quando a gente quiser fazer algumas conversões. Então, o que a gente pode vir aqui fazer, ó? A gente pode ter um if do nosso colaborador. A gente não pode fazer isso aqui, ó, porque não vai funcionar. E nem isso aqui, ó, nem vir aqui e dar um ponto equals, que também não funciona. Porque isso aqui é para a gente fazer comparação entre objetos, e o outro só para comparação. Não é uma comparação que funciona para igualdade, não funciona de referir, a gente usar como comparação com objetos. Isso é uma coisa, um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
Então, para resolver o nosso problema, tá na hora da gente ver uma palavrinha reservada aqui do Java, que ela é justamente para nesse nosso objetivo, só que não para employee, no caso a gente tem que usar o nosso manager aqui, porque a gente está fazendo para manager. Para isso, a gente usa a palavra instance of, que ela verifica se um objeto ela é uma instância de uma determinada classe. A gente sabendo agora que ela é dessa determinada instância, a gente pode vir aqui, ó, e, opa, e arrumar nosso código. Tirar isso aqui daqui, agora sim. Agora, se a gente pegar, a gente pode até fazer o seguinte, ó, pode dar um Ctrl X aqui, ó, imprimir isso aqui, beleza? A gente vem aqui e imprime dessa forma. E ó, se a gente for dar o nosso código agora, sem problemas, ó, o manager, o salesman ele não imprimiu porque a gente não definiu uma condição para verificar o salesman, mas a gente já vai chegar nele. Agora é o seguinte, veio uma nova forma que ela entrou no Java, nas LTS ela entrou no Java 17. Em vez de você ficar, cada linha você fazer esse cast aqui, você pode simplesmente vir aqui, ó, manager. E aqui, além dele verificar, ele já vai gerar uma variável nessa instância para você estar utilizando, ó. Ele já gerou a variável na instância e você pode sair usando, você fica com um código aí mais simplificado, beleza? Se a gente rodar, vai ver que vai funcionar da mesma forma. Ó, manager, salesman, beleza? Agora, a gente pode também fazer a mesma verificação aqui, ó. If employee instance of salesman. E a gente poderia ter aqui um bloco justamente para isso aqui. Só que a gente pode fazer melhor ainda. Vai ter casos que o if vai te atender bem para poder fazer essa verificação. Mas você pode também fazer o seguinte, ó. Em vez de você ter um if, você fazer dessa forma aqui, ó. Só para mostrar que essa forma aqui ela entrou no Java 17, pelo menos nas LTS, eu vou voltar aqui para a versão 11 para vocês verem que o nosso código vai parar de funcionar. E ele até dá a dica aqui, ó, Set Language Level 16, que no caso é uma versão não LTS, é onde entrou esse recurso. E aí, a partir daqui, vamos voltar para 21, a gente vai ver que ele funciona normalmente, beleza? Então agora, para a gente tornar o nosso código ainda melhor, a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui usar o nosso switch, a gente vai colocar aqui o nosso colaborador, vamos abrir as chaves e colocar aqui o nosso case, ó. Case, manager, e a gente abre e fecha as chaves aqui. E podemos agora fazer o seguinte, ó, vir aqui e trabalhar com eles aqui. A gente pode, inclusive, ó, vamos até usar, definir as coisas aqui, ó. Definir essas propriedades. Acho que só vamos ver coisas que a gente vai trabalhar. Que eu coloquei as propriedades só pra gente ter um exemplo de herança, mas eu vou ver algumas coisas que a gente vai mais utilizar. Acho que só o code e o salary. Então a gente vai vir aqui, ó, employee.setCode, vamos colocar 1, 2, 3. Aqui, employee.setSalary, vamos colocar ele é o nosso manager, então a gente vai colocar um salário aí de 5.000 pra ele. Beleza? E ele tá reclamando ainda. Só que ele tá reclamando por quê, ó? Ele tá falando que o nosso switch não tá contemplando todas as nossas opções. Ele dá uma opção pra gente. A gente vir aqui e colocar um default. Ele colocou o default, só que ele tá pedindo pra gente até lançar uma exceção aqui, mas a gente pode fazer melhor. Em vez de a gente colocar o default, a gente pode vir aqui e colocar um outro case que vai contemplar o nosso salesman. E olha só, quando a gente colocou, ele parou de reclamar. Vamos agora só arrumar isso aqui, só pra gente. Vamos lá. Só como aqui, ó, get code, get salary. Se bem que isso é. Bom, vamos lá. Vamos deixar desse jeito, porque a gente vai ter que ter coisas diferentes aqui no nosso código, né? Eu tava pensando em tipo, não colocar tanto código repetido aqui. Mas nosso caso aqui é só para fins didáticos, acho que não vai ter tanto problema. Eu vou copiar essas propriedades aqui, ó, só que eu tô ainda usando o nosso employee em algumas aqui. A gente vai vir aqui, vamos setar o nosso manager. Agora vamos vir aqui, ó, vamos copiar isso aqui para dentro. Ele vai reclamar porque a gente tá num contexto onde ele não tem o nosso manager, a gente só tem aqui e seta nosso salesman. E agora vamos ver as nossas coisas aqui que a gente tem aqui de manager. A gente tem que setar a comissão ainda do nosso manager. Vamos fazer o seguinte, ó, get commission. A gente vem aqui no nosso manager.setCommission. Vamos colocar uma comissão aqui para o nosso manager de 1.800. Beleza? O salário aqui do nosso salesman vai ser o Lucas. E o salário dele vai ser de 2.800. E agora a gente vem aqui e vamos ver o nosso salesman, ele tem um percentual por vendas. Beleza? Então a gente pode setar aqui, ó, salesman.percent per sold. Opa! Salesman.percent per sold, vamos colocar um percentual de 10%. E vamos imprimir esse percentual, system.log.println salesman.percent per sold. Vamos trocar o código aqui só para ficar diferente, ó. Opa, 456. Tá feito. Podemos arrancar esse if daqui. Beleza, nosso código aqui tá feito. Agora é o seguinte, se a gente rodar o nosso código aqui, a gente vai ver que ele vai funcionar agora perfeitamente, olha só. A gente rodou, ele tá imprimindo aqui as propriedades de cada um, ó. João, Lucas. Beleza, e uma coisa que acho que talvez vocês tenham percebido.
Quem lembra aí da aula de switch case, vai lembrar que a gente, quando a gente não contempla para o switch case todas as opções, ele pede um default, que nem ele pediu pra gente aqui agora há pouco. Só que tem um detalhe. Nesse caso aqui, onde a gente está verificando a instância de um objeto, ele só está permitindo a gente trabalhar sem o default, porque a nossa classe, ela é sealed. Se a gente, enfim, não sei pronunciar, como professor de inglês, sou um excelente professor de Java, mas vamos deixar em inglês aí para quem sabe, se eu estiver pronunciando errado, vocês me desculpem aí, mas o importante é entender que voltando ao assunto, ele só está permitindo isso aqui porque a nossa classe está definida como selada. Se a gente vier aqui, ó, e vamos comentar e vamos imaginar que a gente só tem a questão da nossa classe abstrata, e agora vamos aqui apagar da nossa classe aqui, ó, Salesman Manager, e agora vocês vão ver que ele vai passar a dar erro aqui, ó, e o erro dele é qual? Ele está pedindo para a gente colocar um default porque está falando que a gente não está contemplando todos os possíveis cenários. Mas aí que tá. Justamente porque o que acontece? Quando a gente define aqui a nossa classe como selada, a gente é obrigado a definir classes que permitem que vão estar autorizadas a herdar dessa classe. Então, dessa forma, o nosso switch, meio que como o nosso switch conseguisse ter acesso a isso aqui e verificar. E vai ver que a gente aqui contemplou todos os possíveis cenários, então ele vai ver que não precisa de um default. E ele consegue passar por aqui sem problema nenhum. Beleza? Isso aí já é uma vantagem que a gente pode ver de trabalhar com isso aqui. Aí é uma coisa talvez para você pensar, ver se vale a pena ou não vale a pena para você. Agora vamos ver uma outra questão sobre essa nossa aula de herança. Vamos criar um recorde, vamos fazer um recorde de develop. Vamos colocar aqui, ó, um nosso double, vamos chamar de extra. Extra. E a gente vai falar que ele vai herdar do nosso colaborador. A gente vem aqui, ó, obviamente a gente tem que lembrar de fazer isso, só que vocês vão ver que a gente vai ter um problema. Eu já vou explicar o problema para vocês, que foi intencional. Se a gente vir aqui e dar um extends, ele vai reclamar. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Ele está falando que recorde não pode ter cláusula extends. Exatamente isso, é uma limitação do recorde, ele não poder trabalhar com herança de uma classe ou classe abstrata para ele. E para vocês verem que realmente a gente poderia até tirar o abstrato, deixar a classe, não vai funcionar. Mas se vocês forem parar para pensar, faz sentido, porque o recorde, a gente não pode, por exemplo, ter isso aqui, ó. Porque recorde não pode ter propriedades dentro dele, a menos que essas propriedades sejam estáticas. E o que é estático não tem como ser passado por herança. Ele não vai entrar na cadeia de herança se a gente colocar métodos estáticos, porque esses métodos estáticos é como se eles pertencessem à classe, não à instância. E quando a gente tem herança, a gente pode muito provavelmente ter propriedades. E o nosso recorde, como a gente viu, ele é imutável, as propriedades têm que ser definidas aqui. Então, a gente não pode trabalhar com herança de classes quando a gente trabalha com recordes. A gente é obrigado a usar classes. Beleza? Só coloquei o recorde aqui só para a gente poder estar verificando isso, para vocês verem terem conhecimento de uma limitação de se trabalhar com recordes. Agora vamos voltar aqui, ó, e voltar para o nosso código. A gente viu aqui que a gente montou a nossa herança certinho. A gente pode aqui também, se a gente quiser, que olha só, vocês devem lembrar que eu comentei que quando a gente não define um construtor na classe, ela tem um construtor default, que é um construtor sem argumentos. Beleza? Agora, e se eu viesse aqui na minha classe de colaborador e definisse um construtor com argumentos? Vamos só arrancar esse final daqui. Beleza, só para a gente não ficar muito extenso aqui, a gente deixa desse jeito. Ele já está reclamando. Não é aqui o nosso problema, é justamente aqui, ó. Ele está pedindo para a gente fazer um construtor para ela, mas faz todo sentido. Porque a partir do momento que a gente define um construtor aqui, a gente está informando, ó, essa classe, para ela ser instanciada, ela tem que ser instanciada a partir de construtores. Então faz todo sentido que a nossa cadeia de herança passe a exigir o uso de construtor. Então, ó, a gente vem aqui, colocamos os nossos métodos aqui, nosso construtor nas nossas classes, e aqui, ó, a gente está usando aqui a cláusula super. Porque justamente por a gente ter um construtor aqui, ele tem que ser chamado esse construtor. E para ele ser chamado, ele usa a keyword super. Toda vez que você vê essa keyword super numa cadeia de herança, você pode ter certeza que isso aqui é para acionar algum comportamento da classe pai. A mesma coisa a gente tem que fazer aqui, ó. Vamos criar um nosso construtor. Vamos apagar. Vamos quebrar a linha. E vamos só arrumar nossa indentação aqui. Beleza. Agora ele vai passar a reclamar aqui. Minha intenção era só mostrar essa questão do construtor, para a gente não ter esse problema de ter que mudar o nosso código aqui e fugir um pouquinho do foco da nossa aula. Eu vou criar um construtor sem argumentos aqui para a gente trabalhar, para a gente poder voltar a utilizar ele aqui, ó. Opa. A gente vamos pegar aqui esse aqui que a gente quer usar, ó. Selecionamos nenhum e tá aqui feito, ó. Beleza? Temos aqui, ó, vem o colaborador, temos o manager, e aqui no salesman a gente vem aqui e define o construtor. Vou colocar aqui. E nada impede também desse nosso construtor do super a gente vir aqui e trabalhar com definindo as nossas propriedades das nossas classes filhas. Vem aqui, ó, definimos um double %per sold, temos aqui um this.% per sold e recebe %per sold.
a gente poder ter um construtor com todos os argumentos. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa também, ó. Vou até copiar aqui para a gente fazer um pouquinho mais rápido, ó. Vou fazer o seguinte, vim aqui, Ctrl G, vou dar um this ponto, this ponto. Agora a gente apaga essas linhas, damos aqui um Ctrl G, aqui do login, aqui password. Tá, falta definir os argumentos, então a gente arruma isso aqui, ó. Login, a gente coloca os nossos argumentos aqui, ó. String login e string password double commission, beleza? E dessa forma a gente definiu aqui nosso construtor. Beleza? Agora, isso aqui foi só para mostrar essa questão aqui de construtor, que a gente tem aí alguns comportamentos que a gente pode trabalhar na nossa herança, que eles podem acabar vindo exigir coisas da gente. Uma outra coisa aqui que além de a gente ter essa questão aqui dos construtor, eu vou mostrar agora a questão de sobrescrita. Vamos imaginar o seguinte cenário: nossos colaboradores têm um código de identificação no sistema. Beleza. Só que a gente quer diferenciar o manager e o salesman colocando um prefixo no código deles. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vem aqui no salesman, a gente pode fazer assim, ó. Public string get code. Dessa forma aqui, a gente está sobrescrevendo, a gente pode até colocar essa anotação aqui opcional, mas pode ser interessante de repente para você marcar. Quando você gera automaticamente esse código aqui para IntelliJ, ele gera já com esse override, indicando que você está sobrescrevendo. Você pode vir aqui, sobrescrever e colocar, por exemplo, aqui no seu sufixo, ó. Colocar, por exemplo, nosso salesman, vamos colocar um SL. Só que dessa forma aqui, a gente está ignorando totalmente o nosso código e criando uma nova implementação. A gente criou uma nova implementação e não está usando a antiga. Caso a gente queira usar algum comportamento da nossa antiga implementação, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó, super.getCode. Beleza? Como a gente quer fazer uma concatenação, a gente pode colocar aqui no return direto, ó, um getCode. A gente não consegue acessar, por exemplo, fazer isso aqui, ó, this.code, porque essa propriedade ela é privada da nossa classe Pine, mas a gente já vai chegar nesse assunto aí, já tá vendo um jeitinho de resolver esse problema nosso, mas vamos só primeiro fazer a nossa sobrescrita aqui, ó, para vocês verem como é que vai trabalhar o nosso código, ó. E aqui, vamos chamar de mn, e se a gente rodar agora, a gente vai ver esse comportamento no nosso código, olha só. O nosso código do manager tá mn123 e o nosso código do salesman tá sl456. Beleza? Isso aqui que a gente viu, como eu falei, o conceito aí de sobrescrita, a gente está sobrescrevendo o comportamento da nossa classe para definir outro comportamento, utilizando ou não o comportamento já padrão que a gente tem da nossa classe abstrata, e é opcional, vai de acordo com a sua necessidade. Agora, vamos ver isso aqui, a gente está acessando essas propriedades aqui, ó, porque a gente só tem acesso aos getSets, a gente não tem acesso a isso aqui porque ele é privado. Mas e se a gente precisar de acesso a isso aqui diretamente, na nossa cadeia de herança? A gente não pode vir aqui e definir isso aqui como público, porque senão a gente quebra nosso encapsulamento. E o privado não está resolvendo o nosso problema. Mas existe um outro modificador de acesso que a gente pode utilizar, que a gente chama ele de protected. Enquanto o público, você tem acesso a ele em qualquer lugar do código, o privado, você só tem acesso a ele dentro da sua classe, que definiu sua propriedade, o protected, ele é um pouco mais restritivo que o público, mas também é dá um pouco mais de acesso que o seu private. O protected, ele não permite acesso de fora da sua classe, a menos que a classe que esteja tentando fazer acesso a esse código esteja herdando dessa classe. É uma condição. Aqui a gente vem aqui dar um this.code, só que também existe uma outra questão que é até bom vocês estarem atentos. Olha só, para poder aqui já pirar o cabeção de vocês. Employee. A gente consegue acessar e inclusive modificar as nossas propriedades aqui, ó. Ué, mas eu não tinha falado que a gente não tinha acesso de fora? É aí que tá, o Protected também tem uma outra sacada. Você consegue acessar propriedades quando você tá no mesmo package. Tanto é, eu vou até criar outro package pra gente poder ver esse comportamento. Eu vou colocar aqui o domain, que é um package de domain, e vou pegar todas as nossas classes menos a main, e vou mover eles pro domain. Vamos dar refactor, a gente pode dar o continue, e agora a gente perdeu o acesso aqui, ó. Ele tá falando, ó, code has protected access. Ele tá até falando, ó, replace with setter, dá até a sugestão. Porque agora a gente não tá mais no mesmo package do domain, então eles não têm esse acesso. Beleza? Agora o que a gente vai fazer, ó, é o seguinte. Vamos agora continuar vendo aqui outros comportamentos, mas só para mostrar que o nosso código aqui está rodando normal mesmo, depois da troca do nosso modificador de acesso, ó, rodou normal, sem problemas. Agora vamos imaginar uma outra situação. Você quer uma propriedade, você quer que as suas classes elas tenham uma propriedade que calcule todo o salário delas, mas você quer que elas sejam obrigadas a implementar, você não quer que seja opcional, que nem foi aqui quando a gente sobrescreveu esse comportamento, ele foi opcional. Não, você quer obrigar. Então o que você pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, uma opção seria vir aqui e definir um método, ó, public, a gente coloca aqui, ó,
double, ponto não, espaço, get full salary. Se a gente fizer isso aqui, esse método vai passar a existir em toda a nossa cadeia. Só que tem um problema. O nosso full salary do salesman depende do percentual de venda. E no full salary do nosso manager depende da commission. Inclusive, para os salesman, a gente poderia colocar mais uma propriedade aqui, ó. Private double, porque a gente tem um percentual de venda. Vamos colocar aqui, ó. Sold amount. E vamos definir aqui, ó. Vamos copiar isso aqui, vamos colocar aqui, ó, só pra gente. Sold amount. Sold amount, sold amount. Vamos criar o get set daqui de lá também, ó. A gente vem aqui. Vamos criar o get set. E tá feito. Beleza? Agora vamos voltar aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer para obrigar essas nossas classes a terem um método para poder retornar todo o salário do nosso colaborador, sendo que a gente não tem garantia que eles vão implementar? Agora a gente vai ver o pulo do gato para resolver esse nosso problema. Enquanto a classe, quando ela é abstrata, ela não pode ser instanciada, se a gente vier aqui e definir um método como abstrato, na onde ele está como abstrato, ele não pode ter corpo. Você só vai definir que ele está aqui. Só que a implementação desse método se torna responsabilidade de quem está herdando ele. Só que um detalhe. Se eu colocar aqui, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Só para vocês poderem ver uma outra possibilidade que pode acontecer aqui. Eu vou comentar de novo o nosso field aqui, ó. Eu vou comentar ele aqui, só para poder mostrar uma outra coisa para vocês. Quando a gente tem aqui uma cadeia de classes, a gente tem um método abstrato, a gente é obrigado a implementar esse método, ou a gente só tem duas opções. No caso, ele tem esse método abstrato. A gente só tem, vamos ver as opções, ó. Uma opção que ele dá é implementar método. Outra opção seria marcar nossa classe como abstrata. No caso, definir que ela também é uma classe abstrata e ela precisaria de alguém herdando ela para poder ser utilizada, ela não ia poder ser instanciada. Beleza? Então, como a gente não quer que a nossa classe seja abstrata, vamos só voltar ao nosso código aqui, ó. A gente não quer que a nossa classe seja abstrata. A gente quer implementar um método. Então a gente vem aqui, ó, e ele vai forçar a implementar o código. E agora, ó, ele fez uma implementação. Só que tá uma implementação aí totalmente inútil. No caso, a gente gerou essa implementação, então ele facilita nossa vida. Mas ele não vai se importar. Ele só vai olhar, tem implementação? Tá lá, então beleza. Então agora aí cabe a gente, como bons programadores, vir aqui e fazer a nossa implementação, ó. Vamos vir aqui, ó, no nosso código. A gente quer o nosso full salary, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar retorno aqui, ó, dar um this.salary mais, a gente pega aqui, ó, o nosso sold amount, vezes o percentual de venda dividido por 100. A gente conseguiu o percentual e somar no nosso salário. E antes que a gente esqueça, vamos vir aqui no nosso salesman, vamos colocar aqui, ó, salesman.set sold amount, vamos colocar que esse colaborador aqui vendeu, fez R$1.000 de venda aqui, beleza? E no nosso manager, o retorno aqui é o nosso this.salary mais o nosso this.commission. A gente tem aqui uma comissão, beleza? Agora, se a gente rodar o nosso código, a gente poderia até fazer o seguinte, ó, se a gente quisesse. A gente poderia ter acesso aqui, ó, employee.getFullSalary. Por que a gente tem acesso aqui? Porque ele tem aqui. Ele só não tem implementação, mas ele tem. Mas como a gente está garantindo que ele é abstrato, então o Java sabe que ele vai ter que ter uma implementação por ele ser uma classe, então ele pode chamar confiando que vai ter um retorno correto isso aqui. Beleza? Eu vou até deixar esse aqui pra gente chamar ele. Eu só não deixei os outros por eles se tratarem de algumas informações aí que a gente quer deixar diferente para diferenciar o nosso vendedor e nosso gerente, que no caso nosso vendedor, nosso manager que chama João e nosso salesman chama Lucas. Mas aqui o full salary tem que retornar para todos. Então, vamos rodar o nosso código e ver o nosso resultado, ó. Tá aqui, ó. A gente tem aqui, tivemos aqui o nosso manager. E ó, agora ele tá imprimindo o nosso package aqui, né? Então, o nosso manager vai arrumar isso aqui, ó, this.salary. Por que ele fez isso aqui? Acho que tem alguma coisa errada no nosso código, não? Não tá nem imprimindo, né? Nunca que ia funcionar. Só chamar assim não dá, tem que imprimir, né? Vem aqui, system.out.println, rodando o nosso código, e agora a gente vai ver aqui a nossa comissão, ó. Nosso valor, ó, é o 5.000 mais a comissão, 6.200. E aqui do nosso salesman, a gente pode imprimir esse percent per sold. Percent per sold não, cadê? É a nossa sold amount. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um Ctrl+C aqui, vamos colar, vamos dar um get sold amount e vamos rodar o nosso código. E olha só, aqui, ó, salário, ele imprimiu nosso salário, percentual de vendas, as nossas vendas aqui, ó, beleza? Ele pegou 2.900, porque ele pegou aqui 10%, que é R$100, e acrescentou o salário do nosso colaborador, beleza?
Agora, para a gente poder fechar essa aula, eu vou mostrar uma outra coisa que a gente viu aqui sobre sobrescrever um método, mas agora eu vou mostrar uma outra coisa que seria a sobrecarga de método. Vamos imaginar que você precisa de um outro get full salary, onde você de repente quer, de vez em quando, passar um extra aí para o seu manager. Você pode vir aqui, ó, public double get full salary. Mas aqui eu estou definindo com o mesmo nome do método, mas se eu fizer isso aqui, ó, ele permitiu. No caso, ele está permitindo a gente vir aqui e fazer essa chamada. No caso, fazer essa configuração. Isso aqui é o que a gente chama de sobrecarga de método. Só para não confundir, a sobrescrita é quando a gente está pegando alguma coisa, um comportamento da nossa classe pai, e definindo um comportamento totalmente diferente, usando ou não o código que ele já tem. No caso aqui, a gente não está nem usando, a gente só está acessando o code que, por coincidência, o code do employee retorna code. Aqui a gente está retornando o nosso code concatenado, mas a gente poderia simplesmente retornar qualquer outra coisa aqui e ter um método de comportamento totalmente diferente da nossa herança. Aqui, inclusive na sobrescrita, a gente pode definir outro comportamento totalmente diferente. Só que a diferença é, a sobrecarga, a gente simplesmente sobrescreveu, quer dizer, a sobrescrita, né? A sobrescrita, como ele fala, ele sobrescreveu o comportamento. A sobrecarga não, a sobrecarga a gente tem dois métodos diferentes, mas com assinaturas, ou seja, que trabalham com parâmetros diferentes. No caso, ó, esse não tem nenhum parâmetro e esse aqui tem esse parâmetro. A gente pode até fazer o seguinte, ó, this.getFullSalary, que é uma referência a esse aqui, e somar com o nosso extra. Beleza? Agora a gente pode até vir aqui, ó, no caso, a gente definiu ele no nosso manager. Então a gente tem que vir aqui, onde a gente está o nosso manager, cadê? Aqui o nosso manager, a gente faz aqui, ó, system.out.println manager.getFullSalary. Tá aqui, R$ 500. E se a gente for dar, a gente vai ver que ele gerou, tá ainda com os dois métodos funcionando perfeitamente. Beleza? E só para não ficar uma confusão pensando que a gente não poderia ter isso aqui, ó, a gente poderia também ter isso aqui, por exemplo, ó, vou tirar ele daqui e colocar no nosso colaborador. No caso, olha só, a gente tem agora no nosso colaborador, não tem problema a gente ter essa sobrescrita aqui também, porque a gente poderia até fazer isso aqui, ó, vir aqui, tirar, colocar a nossa chamada, nosso full salary para o nosso colaborador. Só para mostrar que não tem problema quanto a isso, a gente pode ter, inclusive, a gente pode ter quantas sobrecargas a gente quiser, contanto que elas não tenham assinaturas iguais. No caso, a gente vem aqui, ó, double, podemos definir um get full salary aqui, ó, get full salary, e damos aqui, ó, double extra 2, beleza? A gente poderia aí, seria só implementar aqui qualquer coisa, ó, vamos só para não reclamar, a gente poderia implementar aqui, só para vocês terem noção que é possível a gente trabalhar dessa forma. Posso até deixar aqui, não tem problema? Então, só para recapitular, a gente tem aí no caso, sobrescrita, onde a gente no caso aqui a gente está sobrescrevendo um comportamento, sobrecarga, onde a gente está definindo métodos que com o mesmo nome, porém assinaturas diferentes e que obviamente aí terão comportamento, opa, não, aqui, comportamentos diferentes. Beleza? Bom, pessoal, acho vamos só dar uma olhadinha. É isso aí, pessoal. A gente fechou essa aula aqui, ela já até ficou um pouquinho grande, mas fechamos a nossa aula. Qualquer dúvida aí, conta com a gente para estar auxiliando vocês. E até a próxima aula. Valeu! Fala, pessoal, beleza? A gente voltei aqui um pouco com esse código que a gente estava aqui mexendo aqui com herança, que a gente tem aqui no nosso colaborador, nosso gerente, nosso salesman, para reforçar um pouco o assunto que talvez tenha ficado passado assim, não tão assim, não tenha dado a devida importância que eu tinha dado para ele de ter mostrado algumas coisas em relação a esse assunto. Então, vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir ver melhor esse assunto, eu vou tirar o abstrato aqui da nossa classe, vou tirar nossa cláusula permits, vou vir aqui das nossas classes, nas nossas subclasses e tirar o nosealed, tirar aqui. O que temos de errado aqui? A gente tem o nosso abstrato aqui do nosso full salary, que a gente tem que tirar, já que a gente não vai mais trabalhar com a classe abstrata. Não tem problema os métodos aqui de full salary subscrito, é só a gente tirar a nossa anotação de override dele, para ele não dar problemas. Então vamos lá. O assunto que eu quero aproveitar para abordar é um pouco sobre a nossa keyword instance of. Por quê? Eu mostrei a comparação dela, você usando para verificar, no caso, para você estar verificando se uma classe é de uma determinada instância, certo? Talvez não tenha ficado claro em alguns aspectos, então vou criar algumas instâncias aqui, só para a gente poder fazer uns testes. Vamos lá, ó. Employee igual a new employee, beleza? Salesman igual a new salesman. Opa, manager igual a new manager. E para a gente ter só alguns exemplos, isso aqui não vai... Bom,
Vamos deixar aqui por enquanto desse jeito, se a gente precisar a gente troca. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó, system.out.println, a gente vai imprimir o nosso resultado. A gente vai fazer o quê, ó? Se a gente pega aqui o nosso colaborador e vê se ele é da instância de colaborador, vamos rodar aqui, ó. Se a gente rodar esse código, a gente vai ter true, resultado esperado, porque o colaborador ele é uma instância do colaborador, ele é a própria instância. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso salesman e comparar ele com o colaborador, ele vai dar true também. Mas era esse ponto que eu queria chegar para reforçar um pouco. O stance off ele vai verificar se o seu objeto é da instância do que você está passando, do objeto da classe que você está passando. Só que ele também olha para a hierarquia, esse é um ponto importante. No caso, ele está falando que ele salesman é uma instância de colaborador, porque o nosso salesman ele herda aqui dessa nossa classe. A mesma coisa que a gente vai ter um true se a gente vier aqui, ó, e rodar a instância aqui, ó, verdadeiro. Mesmo que a gente faça isso aqui, ó, ele vai continuar dando verdadeiro, porque ele é, no caso, uma instância de salesman, apesar do espaço de memória que a gente definiu para nossa variável, a gente definiu que ela é um colaborador. Só que o nosso colaborador, o nosso gerente, ele é um colaborador. Então, isso aqui vai dar certo, é perfeito, é o comportamento esperado. Ou seja, a gente consegue usar a nossa keyword stance_off para verificar se o objeto é daquele tipo, ou até se ele é de um tipo, de um super tipo, no caso de uma super classe. O que não vai funcionar também, obviamente, é verificar se um objeto de uma superclasse é a instância de uma subclasse. Isso aqui vai dar falso. Porque ele é um tipo mais abstrato, só que você deu um new nele informando que ele é aquilo lá. Então, ele não tem como ele assumir esse tipo. Ele só tem como assumir, no caso, no salesman seria para você pegar aqui do nosso vendedor, ou ele vai ter como assumir a instância de salesman ou instância de employee. A mesma coisa vale para o manager. A gente coloca aqui, ó, aqui ele já está até dando erro, ó, porque são tipos incompatíveis, porque eles, apesar de eles estarem na mesma hierarquia, eles ramificaram para lados diferentes. Então, a relação deles é a classe employee que eles herdam. Mas entre manager e salesman não existe uma relação de herança. Então ele já até dá erro aqui e não consegue nem fazer comparação. Mas agora, se você pegar e comparar com o tipo dele mesmo, obviamente, ele vai dar true. Se você comparar com a superclasse dele, ele também vai dar true. Beleza, pessoal? É mais pra gente estar reforçando algumas coisas aqui que pode ser que nas aulas tenha passado um pouco assim, eu mostrando o exemplo, acaba não tendo dando uma reforçada em alguns assuntos que eram importantes. Eu peguei essa aula já justamente pra gente poder fazer isso. Uma outra coisa também que a gente pode ver, vamos ver se a gente ainda tem aqui, ó, o nosso full salary. Lembra que a gente estava vendo sobre a nossa sobrecarga? Que a gente tem aqui que o full salary sem argumentos e tem aqui o full salary com argumentos. Mas a gente não se limita somente a duas sobrecargas. A gente pode ter aqui um terceiro get full salary com dois argumentos, por exemplo. Ou a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos definir com int. E aí, a gente só retorna um zero, só para poder mostrar que é perfeitamente aceitável. A gente pode ter sobrecargas com o mesmo número de argumentos, só que tipos diferentes. Podemos ter sobrecargas aí com outro, ou com um segundo argumento. Só para a gente poder estar reforçando alguns conceitos para não passar uma coisa assim batida, não ficar nenhuma dúvida. Beleza, pessoal? Acho que isso aqui vai ajudar bastante a vocês entenderem. É importante esse entendimento da relação de herança. Em relação aqui, essa keyword stance_off também é bacana você ter um entendimento aí para você conseguir usar da forma correta no seu dia a dia, nos seus códigos. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato aí com a gente, que a gente dá uma reforçada para vocês, passa umas dicas aí, o que a gente puder fazer por vocês aí, tamo junto, é a nossa parceria aí. Valeu, pessoal.